Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o negócio com o Atlético Paranaense por Kaká pode melar. Eu vou te explicar essa história e a situação de José Martínez, ela é mais grave do que a gente imaginava. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, como vocês podem ver, eu tô de férias realmente, né, mas eu sigo abastecendo o canal, são só alguns dias, tá rapaziada? Eu dei uma picotada nas férias aí, dando uma satisfação pra galera que me segue, mas vocês sabem que eu continuo publicando sempre aqui no canal, eu não deixo de abastecer em respeito a vocês, em respeito ao meu trabalho, em respeito a tudo que tá acontecendo, e jornalista é assim mesmo, não para, é igual médico, advogado, né, a gente tá sempre de plantão, não tem jeito, né, porque a bola não para, então a gente não para também. Então é o seguinte, vamos falar das coisas importantes relacionadas ao Corinthians. Primeiro, quero te dizer que a situação do Kaká, ela em algum momento ela foi mais auspiciosa para o torcedor do Corinthians, porque ele chegou a ser colocado numa possibilidade de negociação com o Atlético Paranaense, ainda pode rolar, tá? Mas acho mais difícil nesse momento. No momento em que o Félix Torres, por exemplo, estava encaminhado com o Inter e até acabou fechando, foi anunciado já no time colorado, o Fabinho Soldado, né, fez a mão, levou o Félix Torres para lá por empréstimo, o pivô do Transferban com o Santos Laguna, não o Félix Torres, né, obviamente, né, a dívida do Corinthians, mas era a negociação envolvendo o seu nome, ele acabou não performando por aqui, é um jogador de seleção, quem sabe, né? Possa jogar bem no Inter, né, mas acho bem difícil, né, porque o Félix Torres já mostrou algumas deficiências importantes. E o Kaká, da mesma maneira. O que me surpreende é o Corinthians ter pago 24 milhões de reais no zagueiro junto ao Tokushima Vorts do Japão. Ele jogou no Atlético Paranaense em 2023, emprestado pelo clube japonês, e o Corinthians repassou esse empréstimo, né, pegou esse empréstimo ali em 24, mas exerceu uma cláusula em 25, né, por metas muito fáceis de serem atingidas e o Corinthians teve que adquiri-lo por 4 milhões de dólares. Pois bem, agora não tem o que fazer. O Corinthians tenta se desfazer do jogador por insuficiência técnica e não consegue. Só que teve um problema aí no meio do caminho, alguns problemas, né? Não foi apenas um. Primeiro, Dorival escalou ele como titular na lateral direita diante do Bragantino. Ele foi péssimo, assim, para dizer o mínimo. Depois, no intervalo, ele substituiu o Tchoca, mantém o Kaká e ainda puxa o Kaká para defesa. E ele seguiu péssimo. Aliás, ele piorou, né? Tava ruim, parece que piorou. O Kaká foi lamentável no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. No jogo contra o São Paulo no Majestoso, ele não estava nem no banco de reservas. E obviamente todo mundo estranhou, mas entendeu. Pensou, bom, é óbvio, né? Depois da atuação lamentável que ele teve em Bragança, é fato de que ele não está mais nos planos. O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, que inclusive fez a sua estreia contra o São Paulo, tá tudo certo. Aí o Dorival já tinha elogiado o Kaká contra o Bragantino, apesar de tudo que todo mundo viu, ele disse: "Ele não fez uma má partida, porque não sei o quê, o jogador que ele estava marcando era muito difícil, né, que era o Mosquera, blá-blá-blá". Aí, de repente, ele vem com a informação: "Não, o Kaká não foi opção técnica, ele está lesionado". Opa! E eu na hora pensei: migué, migué", sabe aquela história? "Não, ele tem um desconforto e tal, pra não escalar o cara". Mas assim, foi só uma não foi uma suspeita, né, "Meu Deus, estão enganando a gente", não. Tipo assim, beleza, às vezes é comum no futebol, né, você não quer fritar o jogador, né, "Não, ele tá com uma lesão, por isso que a gente não relacionou". Só que aparentemente ele tem uma lesão no abdômen, uma lesão não muito comum, assim, no oblíquo, sabe quando você malha assim, né? Eu não sou muito marombeiro, né, mas quando você malha o abdômen, né, de frente aqui, né, mas aí quando você malha de lado, você faz o oblíquo aqui, né. Ele, teve uma distensão ali, né, ele teve um estiramento, melhor dizendo, no seu na parte oblíqua do seu abdômen e, portanto, não foi relacionado. A questão, eh, não é só uma opção técnica, até porque o Dorival não me parece, digamos assim, menosprezar o Kaká, por parte técnica. Enfim, é uma opção dele. E ele está fora por lesão. Só que aí vem a informação de que o Atlético poderia ter recuado na negociação e, obviamente, a primeira sensação que a gente tem é, bom, também, né, depois da exibição lamentável, estapafúrdia que ele teve em Bragança Paulista, qualquer clube que tivesse negociando com o Kaká ia pensar 2, 3, 50 mil vezes. Não, peraí, deixa eu repensar aqui com o meu scout, porque será que é esse cara que eu preciso mesmo? Mas aí vem uma outra informação, de que o Mário Celso Petralha, por conta de uma dívida referente ao Alex Santana, que o Atlético já comunicou, já notificou o Corinthians no ano passado, no valor de 12 milhões de reais, teria recusado, recuado, melhor dizendo. E tem outra situação, o Corinthians também, inicialmente, estaria cedendo o Kaká por empréstimo, no mesmo molde que fez com o Félix Torres, só que o Corinthians decidiu que apenas quer vendê-lo, por empréstimo não é o suficiente, né, decidiu vendê-lo e obviamente o Atlético não vai pagar mais de 20 milhões de reais para ter o Kaká nesse momento, então as tratativas estão praticamente encerradas, não há uma desistência oficial, mas assim, é muito difícil, né. Se o Corinthians definiu que quer só vender, vai ficar complicado. Se deve
ao Atlético pelo Alex Santana, vai ficar mais complicado ainda. Então você teria que pagar o Alex Santana, teria que conversar com o Mário Celso Petralha, teria que tentar sensibilizar os caras, convencê-los a emprestar, o Atlético ou teria que ter o valor para compra, e aí teria que ter muita convicção no jogador, e não é o caso, né, ele tá numa fase técnica terrível. Então assim, muito, muito, muito difícil do Kaká sair do Corinthians nesse momento. Qualquer novidade eu te atualizo sobre isso. Vamos falar de outro jogador? José Martínez. Ai, ai. Eu já trouxe aqui no vídeo anterior, a leitura e a insatisfação do Dorival, que ele revelou na sua entrevista coletiva, quando questionado sobre o José Martínez, e a informação é de que ele não responde o Dorival pelo celular, pelo WhatsApp, tem falado apenas com o Marcelo Paz, e o Dorival simplesmente se saiu com a seguinte manchete, né: "Olha, o Martínez, a gente não sabe, ele vai ter que recuperar o espaço dele dentro do grupo assim que ele voltar. Eu não tenho nenhuma previsão de contar com ele". E vamos lá, né, gente, não é a primeira vez. Aliás, é a quarta vez. É a quarta vez que o Martínez atrasa numa reapresentação. Ok, estamos falando de algo atípico, tá? De jogadores ou de pessoas que estavam na Venezuela no momento da invasão e da prisão lá do Nicolás Maduro, pelo Donald Trump. E aí, obviamente, quando ele tem uma situação muito particular, né? Porque nesse momento ele está pedindo a reemissão do passaporte, que já deu problema outra vez. Já deu problema outra vez, aí dessa vez ele foi lá regularizar. E aí, nesse período, nesse meio tempo, houve a invasão e ele ficou meio preso lá, digamos assim. Só que todo mundo que teve algum tipo de problema, ou que ficou na Venezuela por conta disso, já resolveu, já saiu. E o Martínez segue lá. Mais do que isso, não dá satisfação, não se justifica de uma forma plena ou aceitável para a comissão técnica. Todo mundo se reapresentou, todo mundo deu o seu jeito, todo mundo tá treinando, já jogando, a temporada já começou, ó, tem uma cota. E aí, não bastante, não bastante. Vem uma foto da esposa, namorada, cônjuge do jogador, na piscina, curtindo férias com ele. Ou seja, não é que ele esteja no exílio, não é que ele esteja enclausurado, não é que ele esteja preso, não é que ele esteja, né, inviabilizado, não, o Martínez está numa buena, rapaziada. E o mais do que isso, porque daqui a pouco, se o cara tá numa condição difícil, que ele não consegue voltar por conta de uma questão, né, política, geopolítica, uma crise, né, diplomática, e o cara não consegue embarcar, aquela coisa toda, e aí, o clube está ciente de tudo, ele tá conversando com os caras, ele tá, digamos assim, se dispondo a tentar alguma coisa: "Não, rapaziada, eu vou aqui, eu vou pegar um ônibus aqui, via terrestre, com a documentação que eu tenho aqui, com a minha identidade, vou até a Colômbia, da Colômbia eu pego um voo", sei lá, nem sei se isso é possível, tô aqui, conjecturando só pra, dizer pra vocês que o que falta muitas vezes ao Martínez é uma vontade, uma predisposição de querer ajudar, e de dizer para os caras: "Pô, eu tô incomodado com isso, sabe, pô, vocês já estão começando a eu vou me passa a cartilha aí dos treinamentos, eu vou trabalhar aqui com personal, eu vou dar um jeito aqui, porque eu quero chegar e quero brigar por um espaço. Pô, eu terminei muito bem o ano, a gente foi campeão da Copa do Brasil, fui titular, fui um destaque, não sei o quê". Nada disso acontece. Aparentemente, ele tá dando de ombros. E assim, não é a primeira vez, não é a primeira vez. O Corinthians, inclusive, cogita multá-lo dentro do permitido pela lei, em até 40% do seu salário. Porque, cara, é inacreditável, mais do que um desrespeito com a instituição, com a comissão técnica, né, e com a diretoria, que são os seus, comandantes nesse caso, com os seus companheiros, né, porque assim, porra, cara, os caras tiveram férias de uma semana, de 10 dias, ok, teve as férias lá no Mundial de Clubes, mas, no final do ano, os caras terminam o ano mais tarde do que todo o restante do Brasil, né, com exceção do Vasco, né, que fez a final com o Corinthians. Os caras têm uma semana de folga, voltam no batente, estão disputando o Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, contra, Bragantino, clássico já. E o Martínez tá aqui, ó, que nem eu, na beira da piscina. Eu posso trabalhar na beira da piscina. O Martínez é um pouco mais complicado, né, e é por isso que a gente tem salários um pouco discrepantes. Mas é isso, o que falta, mas o meu chefe sabe que eu tô aqui, tá, só pra explicar. O que falta é essa disposição, sabe, do tipo assim: "Marcelo Paz, Dorival, cara, eu tô preso aqui, mas eu tô tentando, eu vou falar com, pô, me dá um cara aí, deixa eu falar com o presidente, deixa eu falar com alguém, com um diplomata, um embaixador aí, eu vou no consulado aqui amanhã, eu vou dizer: 'Cara, eu preciso trabalhar'", e não sei o quê. Isso não acontece. E aí, gente, eu não sei se ele se inviabiliza, porque isso já aconteceu outras vezes, e ele voltou para o time e acabou até sendo destaque na final da Copa do Brasil. Mas quando eu falo pra vocês que muitas vezes ele pode ser envolvido numa negociação, é por conta disso. Eu vi muitos torcedores brigando comigo, inclusive, quando eu cogitei a troca pelo Alisson, mas tudo bem, esqueçam o Alisson, não é o Alisson que tá em questão. A questão é que o Martínez, ele não se ajuda. E muita gente questionou o fato, do Martínez ser uma moeda de troca. Pô, como assim o Martínez? Pô, o Martínez é a cara do Corinthians, é um cara envolvido, não sei o quê. Não é, gente, não é. Ele faz um jogo bom a cada 3, 4 meses,
e depois ele só arruma confusão. E esse tipo de cara tu não pode ter no elenco. A gente tá falando de um time campeão, de um time que tem profissionais, de um time que tem líderes ali que estão se estabelecendo, de um Marcelo Paes que chegou para botar ordem na casa. Cara, não pode ter esse tipo de conduta. Então, assim, eu acho que a situação de José Martínez ela começa a se tornar cada vez mais difícil na manutenção, na constância dentro do Corinthians. Mas a gente vai ter que esperar ele voltar. E quando que ele vai voltar? A gente não sabe. O que vocês acham? Qual seria a posição de vocês como dirigente, como treinador em relação ao Martínez? E o Kaká, hein? Poxa, era bom demais pra ser verdade, né? Bom, rapaziada, depois do clássico, do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, né, entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, um dos assuntos posteriores. Bom, rapaziada, depois do empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos assuntos do pós-jogo foi justamente um jogador envolvido nas duas equipes, tanto que ficou de fora da relação. Eu tô falando do Alisson, que a gente já sabia, né, na semana anterior, estava envolvido numa negociação para sair do São Paulo e ir ao Corinthians. E como o São Paulo deixou ele de fora dos dois últimos jogos, tudo indica que realmente haja alguma conversa, alguma negociação, que na verdade foi confirmado por todos os agentes possíveis, né? Tanto o Crespo, quanto o Dorival, quanto o Marcelo Paes, todo mundo falou a respeito de que o Alisson é um jogador que interessa ao Corinthians, que ele já trabalhou com o Dorival, é de confiança do Dorival e tudo mais. Pois bem, o Hernan Crespo, depois do jogo, foi questionado sobre isso. Inclusive sobre alguma possível troca, né, que o São Paulo teria pedido algum jogador para envolver na negociação. E o Crespo disse que não lhe interessa nenhum jogador do Corinthians. Ele disse isso com todas as letras. Se o Alisson quiser sair, é uma escolha dele. Mas eu não quero nenhum jogador do Corinthians. Palavras de Hernan Crespo. Isso praticamente inviabiliza a negociação envolvendo a troca de jogadores, mas isso ainda pode acontecer. Calma que eu explico. Ele falou também que o São Paulo precisa de jogadores que queiram estar ali, aquela coisa toda, o que, cara, também denota de que o Alisson talvez tenha até pedido para ser negociado. Ele tem uma relação muito próxima com o Dorival e o Crespo, não sei se se incomodou com isso, mas demonstra isso pelo menos. E o São Paulo contratou o Danielzinho, né, que assumiu a posição. Inclusive foi um dos destaques do Clássico e vem jogando muito bem desde que chegou e fez uma temporada maravilhosa pelo Mirassol no ano passado. Claro que o Alisson é um jogador importante, é um cara que foi campeão em 2023, é um cara assim que já rendeu muito pro São Paulo nos últimos tempos. Um pouco menos, mas como muitos, né? Como muitos acabaram não rendendo tanto assim. E fica muito claro que o São Paulo se dispõe a negociar o Alisson, sem problema nenhum. Mas vai ter que ter uma compensação. E se não for por troca de jogadores, se nenhum jogador do Corinthians interessa ao São Paulo, fica mais difícil. O Alisson tem contrato até dezembro de 2027. Ele tinha contrato até o fim deste ano, mas ele recentemente renovou, estendendo o contrato até o fim do ano que vem. O que pode acontecer? Um empréstimo com opção de compra. É muito comum. Bom, vocês vão lembrar da negociação envolvendo o Jadson e o Alexandre Pato, né? O Pato foi por empréstimo de 2 anos, enquanto que o Jadson veio em definitivo. Isso por conta do valor de mercado dos dois jogadores. O Pato não rendeu no Corinthians e teve no São Paulo... Perdão, o São Paulo... O Pato foi ao São Paulo, rendeu até, mas ele teve que voltar ao Corinthians. E aí depois o Corinthians repassou, porque ele ainda pertencia ao Corinthians. Não tinha mais clima para ele jogar no Corinthians, ele só voltou por uma questão protocolar. E acho até que o Tite era o técnico na época e ele não ia trabalhar com o Tite. E o Jadson veio em definitivo para o Corinthians. E fez a história que ele fez, né? Depois de ter começado no São Paulo. Então, tem um histórico aí. Mas no caso do Alisson, a gente está falando, enfim, de uma outra situação. Por que eu digo que ainda pode acontecer a troca de jogadores? Porque o Crespo inicialmente disse que não interessa a ninguém, beleza, e isso aí, se agora botar um jogador, o Crespo não queria ninguém, aí agora o jogador vai... Isso aí, balela, né? O jogador, tudo que é dito num dia, no outro se distorce, se dá uma conversa. Não, na verdade ele não se expressou bem e tal. Não, mas foi a negociação que os dirigentes entenderam como a mais interessante. E aí tem a situação do José Martínez, que eu vi muitos corintianos, bravos comigo até porque eu sugeri a troca, dizendo que o Corinthians jamais deveria liberar o José Martínez, porque o Martínez foi um gigante na final da Copa do Brasil, e foi mesmo. Foi talvez o melhor em campo daquela final, e eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo. Reconheço que ele jogou muito, e o Martínez é isso. Quando ele quer, ele joga muito em termos de vontade, em termos de volúpia. É um cara que em jogos decisivos você pode contar com ele, na maioria dos casos, porque ele vai lá e se ele jogar na vontade que ele costuma jogar, na disposição que ele costuma jogar, você tem um meio de campo ali que preenche, que corre o campo inteiro, fantástico. O problema é quando você pode contar com o José Martínez, porque em outros momentos, e eles não foram raros, ele deixou o Corinthians na mão. Seja por um cartão indevido,
seja por não se reapresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, seja por dar desculpas que a diretoria não entende como corretas. E agora, nesse caso, ele realmente foi acometido por uma situação, digamos assim, extraordinária. A gente está falando da invasão num país com a deposição do presidente, em que provavelmente não, com certeza, muitos dos trâmites do país foram atrasados, interrompidos, suspensos, prejudicados. E ele, nesse meio tempo, estava solicitando a reemissão do passaporte. Pô, a gente está falando de uma crise diplomática, geopolítica, muitos venezuelanos foram afetados, não vou nem entrar no mérito aqui, positivamente ou negativamente, estou falando que, cara, normal, você muda lá, o presidente não é mais o presidente, então mudam-se as relações, mudam-se as logísticas e tudo mais, e o Martínez não conseguiu, teoricamente, embarcar de volta. Só que o que mais interfere na relação Martínez com o Corinthians, e isso aconteceu depois da Copa do Mundo de Clubes por um problema parecido, tá? E a gente tá falando de um jogador de futebol, tá? Que provavelmente tem staff que cuida de coisas relacionadas pra ele. A gente tá falando de um jogador que tem um pessoal que faz esse aparato. Ele não é um eu e você, né? Que vamos lá na fila do poupa-tempo solicitar documento, né? Ele tem os seus mecanismos, né? Pra conseguir as coisas. E, cara, naquela época ele já tinha tido problemas e agora da mesma maneira. As justificativas, elas não convencem o Corinthians. E o problema todo é que o Dorival entrou em contato com o Martínez e não obteve resposta. A informação é de que o Martínez falou com o Marcelo Paz, mas não falou com o Dorival. E o Dorival ficou um pouco incomodado com isso. Tanto que ele foi questionado e ele disse, em nenhum momento, coloquei jogadores à disposição para fazer essa troca. Em outras palavras, ele disse, o Alisson interessa, trabalhou comigo, gosto dele, acho que poderia ajudar, eu preciso que jogadores cheguem. Eu não posso mais que jogadores saiam. Porém, no caso do Martínez, a gente está falando de algo específico. A gente está falando de um cara que não vem agradando pelo comportamento já há algum tempo. E aí o Dorival falou que o Martínez vai ter que, em outras palavras também, né, porque eu não vou traduzir ipsis literis aqui o que ele falou, que o Martínez vai ter que reconquistar a confiança dele, do grupo, da comissão técnica e do espaço dele no grupo. O Dorival falou isso. Então, assim, já estamos falando de um Martínez que retrocedeu algumas casas para poder brigar por espaço no time. Se chega uma proposta hoje do São Paulo dizendo, tá bom, eu aceito o José Martínez, vocês acham que o Corinthians não liberaria? Por mais que você, aí do outro lado, discorde, entenda que ele foi importante na final da Copa do Brasil, que ele pode ser um jogador útil, que o Alisson talvez seja inferior a ele, não sei qual é o seu pensamento, mas vocês acham que o Corinthians quer, o Dorival quer. Se o São Paulo pediu o José Martínez, vocês acham que a gente não vai liberar? Então, assim, a gente precisa entender o contexto. E nesse momento, o Martínez, ele não está se ajudando. Então eu acho que ainda é possível. Se não for dessa maneira, como eu falei, um empréstimo daqui a pouco, o Corinthians bancando o salário com opção de compra ao final do ano. Ele tem contrato, como eu disse, até o fim de 27, faz um contrato até dezembro de 26 e aí o Corinthians é obrigado a adquirir o jogador. Até porque na metade de 27 ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né, ao final do ano, mas aí ele teria que voltar para o São Paulo. Então a negociação ela tem que ser costurada. O Marcelo Paz, o que eu gosto dele é que antes do jogo ele deu uma entrevista e, cara, ele respondeu 1 a 1 de todos os jogadores que ele foi perguntado. Não teve curva, não teve, tipo, não sei do que vocês estão falando, não posso falar em nomes. Cara, não teve nada disso. O Marcelo Paz foi taxativo. O Alisson interessa ao Dorival. Vamos ver, quem sabe a gente entra num denominador comum. Tinha um clássico aí que a gente até não podia estar conversando muito. A partir de agora a gente vai intensificar isso. Beleza. O Marcelo e o Caio César. O Caio César tá chegando essa semana aí, a gente não pode confirmar, mas tá 98% contratado. O Dorival falou na coletiva que ele chega na terça-feira, faz os exames e tudo mais, jogador de beirada, que ele tava precisando e tudo mais. Então, assim, tudo às claras, gente. Ninguém tá escondendo nada. O João Ricardo. O Marcelo Paz falou, o João Ricardo, goleiro muito experiente, o Fortaleza rebaixado, natural, que, né, tem uma questão de folha aí, um jogador que acaba ficando caro pro Fortaleza, ele já tem 37 anos. O Dorival trabalhou com ele no Ceará, um goleiro experiente, tá se recuperando de uma lesão, então a tendência é que ele esteja disponível a partir de março, então ele tem que passar ainda por uma bateria de exames, mas a tendência é que ele seja confirmado como um reserva do Hugo Souza. Então, assim, ninguém esconde nada. Todo mundo fala tudo, e é assim que tem que ser. O Marcelo também falou sobre o Wesley, o que tá no Al Nassr, né, o ex-jogador do Corinthians, que postou uma foto com a camisa do Timão e tal. Ele falou, bom, se ele quiser voltar, a gente tá as portas abertas, mas não tem negociação, não tem nada. Eu, tipo assim, tranquilo, gente. Pô, se ele me procurar aqui, vamos conversar. Tranquilo, a gente recebe, mas, pô, não tem como nesse momento e tal, né, a gente tá numa outra realidade. Falou também sobre a realidade financeira do clube, salários em dia, premiação de Copa do Brasil paga. O Corinthians contratou um administrador. E isso é o primeiro grande passo para você começar a botar a ordem na casa. Para fechar o vídeo, falando sobre o interesse
que o GE acabou de publicar do Corinthians num volante brasileiro revelado pelo Flamengo que joga no Wolfsburg da Alemanha. Tô falando do Vini Souza, 26 anos, eu não sei se todo mundo lembra dele. Muito alto, 1,87, primeiro homem de meio campo, passadas largas, boa saída de bola, passes, né, progressivos, jogador que se desloca, joga em várias funções ali, mas essencialmente primeiro homem. É uma função carente do Corinthians, o Dorival falou sobre isso na coletiva, saiu o Maicon, o Ranieri tá sozinho ali, quando não tá ele, o Dorival tem que inventar um outro cara pro setor. Ele, cara, eu vou dizer uma coisa, esse cara, ele chega e nesse momento bota o Ranieri no banco. Ele vai disputar a posição com o Ranieri. O Ranieri eu sou fãzaço, é muito querido pelo torcedor, é um cara que quando tá 100%, a gente sabe do que ele é capaz, mas esse Vini Souza, eles podem jogar juntos, dá pra formar ali uma dupla, mas fazem também a mesma função. E hoje disputariam posição. E é um cara que tem contrato até 28, se eu não me engano, com o Wolfsburg, que acabou de pagar 15 milhões de euros por ele. Então, assim, não é muito simples, a situação teria que ser empréstimo. O staff do jogador não cogitava um retorno ao futebol brasileiro nesse momento, mas passou a cogitar. Pela vitrine do Corinthians, o Marcelo falou sobre isso, né? Corinthians, os caras querem ir, tem Libertadores, tem uma vitrine, tá meio que se estabelecendo, né? Tá meio que se regularizando, né? Pagando aqui, ali e tal. Então, o mercado também enxerga o Corinthians de uma forma positiva, os jogadores, os empresários e tudo mais. O Vini Souza, ele surge no Flamengo. Ele foi promovido ao time profissional pelo Jorge Jesus em 2019. Comparou ele, inclusive, a um ex-jogador do Jesus, o Sérvio Matic, né? Pela sua desenvoltura ali no meio-campo. Ele joga poucos jogos, é vendido ao futebol da Bélgica, joga em 2 times na Bélgica. Depois vai para o Espanhol de Barcelona, né? da Espanha. Joga também no Sheffield United, onde ele se destaca, e aí é comprado pelo Wolfsburg da Alemanha, mas está sem espaço. Houve troca no comando técnico, não tem bons números recentes, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, embora ele seja um primeiro homem, então a gente sabe que esses números não são os mais representativos para a função. E poucos jogos, só 14 jogos, 12 como titular. Cara, mesmo assim, acho que para nível Brasil seria um ótimo reforço e para uma função que o Corinthians precisa. O Dorival não precisou as funções, as posições que o Corinthians está buscando, mas a gente sabe mais ou menos quais são, né? Beirada, meio campo, talvez mais um zagueiro, né? Mas chegou o Gabriel Paulista, lateral direito, Pedro Malans também é outro que está confirmado. Então tem algumas posições bem características, né? E tem o Matheus Pereira que chegou e eu acho até que entrou bem no clássico, participa do gol do Breno Bidon. Então são essas as informações. O Vini Souza é uma possibilidade, o Alisson também, mas aí vai depender da negociação. E com relação ao Martínez, a galera tá na bronca com ele de novo. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto a qualquer momento com mais informações. Tô de férias de novo, tá? Só mais uns dias aí, minhas férias estão picotadas, então não estranhem, eu não vou deixar de postar, mas tô dando uma segurada nas lives, daqui a pouco a gente volta com as lives aí, todo pós-jogo, e por enquanto tem vídeo, como sempre, aqui atualizando vocês, de onde eu estiver, tá bom? Conto sempre com a presença e a audiência de vocês, não me abandonem. Por isso, te inscreve no canal quem não tá inscrito, que me ajuda a crescer e a gente a continuar abastecendo o canal, fechou? Agora sim, terminaram os discursos. Até a próxima, tchau. Fala, minha família, beleza? Então é isso, mais um giro de notícias do Corinthians, né? Pra você ficar atento e atenado sobre tudo que tá acontecendo no Timão. Peço humildemente pra deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Peço humildemente pra você dar esse apoio moral pra gente, valeu? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.